Vamos começar o nosso estudo e hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. Esse é o tema de hoje. Deixa eu ajeitar minha câmera bem baixo aqui para não atrapalhar o nosso estudo. Então, hoje nós vamos estudar sobre a obra do Espírito Santo. Combinado? É um lembrete bem importante. Quanto mais a gente estudar sobre o Espírito Santo, eu tenho vontade de continuar aprofundando aqui esse estudo, mais versos serão repetitivos, ok? Mais versos serão repetitivos. Porque nós vamos ver assim coisas de um para o outro. Um texto ressalta algo, outro texto ressalta mais um ponto, outro texto ressalta mais um outro ponto. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que os versos eles repetem, mas eles trazem características diferentes. Não tem problema nenhum. Mas nós vamos analisar mesmos versos sobre prismas diferentes. Então, é assim que a gente vai estudando a Bíblia. Boa noite, Leandro. Abraço aí na galerinha também. Então, vamos lá. Quando nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, nós vamos ver diversas funções que ele tem. Diversas. Tá? Várias funções. Nós não vamos abordar todas as funções. Hoje nós vamos falar de 4 funções. Combinado? 4 delas. Vamos lá. Primeira função da obra do Espírito Santo. Vamos lá. Primeira delas. O Espírito Santo trabalha para convencer o mundo do pecado. Tudo bem? Essa é a primeira função, essa é a primeira obra do Espírito Santo. Olha só o que diz João capítulo 16, o verso 8. E quando ele vier, está falando do Espírito Santo, quem está falando aqui é Jesus. João 14, 15 e 16, Jesus já está dando as últimas instruções. Quando que é esse contexto? Bem rapidinho aqui. João 13, Jesus lava os pés dos discípulos, ok? O que nós temos em João 13? Nós temos o lava-pés. Então nós já temos os últimos instantes da vida de Jesus. É a última ceia. 14, 15, 16 e 17 são as últimas pregações de Jesus. Então Jesus, no capítulo 14, disse que ele iria para o Pai, ele morreria. Os discípulos ficaram tristes. Então ele vai falar, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou teria dito, porque vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde vocês estiverem, aonde eu estiver, estejais vós também. O que nós vamos ter então, a partir desse instante? A promessa da vinda do Consolador. Daí João capítulo 15, ele vai falar que ele é a videira, nós somos os ramos, e daí no 16 ele vai mostrar a obra do Consolador, que é o texto que a gente está lendo. E quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ok? 3 obras do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo de convencimento, ela é tríplice. Ok? A obra do Espírito Santo de convencimento, ela é tríplice. O que diz o texto que a gente acabou de ler? Ele vai convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Por que o Espírito Santo precisaria então convencer o mundo do pecado? Olha o que Jesus disse. Do pecado porque os homens não creem em mim. Então vamos lá. Se Cristo é o nosso Salvador, o único meio de nos conectarmos, tá, com a salvação, o único meio da gente receber perdão, o único meio da gente encontrar graça é por meio de Cristo. Não crer em Cristo é o mesmo que decretar o quê? A sentença de condenação. Ok? Por isso o que ele diz? Do pecado porque os homens não creem em mim. Então, por conta desse motivo, João capítulo 3, o verso 18, ele vai dizer o seguinte, olha, Jesus falando, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, se nós não acreditarmos em Jesus Cristo, nós já estamos condenados. Então, o Espírito Santo nos mostraria o que é o pecado, porque as pessoas não acreditariam em Jesus. Quem nele crê não é condenado. Gente, não aceitar a Cristo, ok? Não aceitar a Cristo e se rebelar contra ele foi o grande erro de muitos líderes e muitas pessoas judias da época de Jesus. O erro que causou até a morte de Cristo. Agora, negar e rejeitar. Vamos lá. Negar e rejeitar a Cristo, o que diz o texto bíblico?
conduz à morte. Não apenas uma morte física, gente, mas também uma morte espiritual. Uma vez que Jesus Cristo afirmou assim pra gente, olha o texto, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, por isso nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado. O pecado de negar ou rejeitar a Jesus Cristo. Ok? Segundo aspecto da obra do Espírito Santo, então, do convencimento. Olha, o Espírito Santo vai convencer vocês do pecado. Depois ele vai convencer da justiça. Então vamos lá. Olha o que Jesus mesmo falou. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Veja essa descrição que nós temos aqui de Pedro. Olha como Pedro descreveu a Jesus Cristo, tá bom? Descrição então de Jesus por meio de Pedro. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Gente, Jesus foi o único ser humano 100% justo que andou nessa terra. O único. Em outras palavras, Jesus é o nosso padrão de qualidade. Se você quiser saber qual é o padrão de qualidade que já pisou aqui nessa terra, você olhe para os evangelhos e você vai encontrar quem? Você vai encontrar Jesus Cristo. Ok? Jesus é o padrão de qualidade. Agora, veja bem, nós não temos mais esse padrão de qualidade com a gente. Não temos mais esse padrão. Jesus não está mais entre nós. E a gente precisa um padrão de qualidade hoje aqui na Terra. Quem que vai mostrar quem é o padrão de qualidade? O Espírito Santo. O apóstolo Paulo chegou a afirmar que entre nós seres humanos não há nenhum justo sequer. Então quando nós olhamos para os seres humanos ao nosso redor, nós não temos mais esse padrão de qualidade. Aí vem a obra do Espírito Santo. Do que? Mostrar quem é a justiça. E a justiça é Jesus Cristo. Por isso ele convence a gente do pecado, por isso ele convence a gente da justiça, e em terceiro lugar, ele vai nos convencer do quê? Do juízo. E o que Jesus disse? E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Gente, Jesus está falando aqui diretamente da morte dele. Diretamente, especificamente. A morte e ressurreição de Cristo foram a condenação de Satanás. Satanás ele foi condenado na cruz. Pela sua morte, Cristo decretou a Satanás que ele tinha sido derrotado. Quando Jesus Cristo então ressuscita, ele decretou a vitória sobre a morte. Então Cristo na cruz, ele decretou a vitória sobre o pecado. E na ressurreição ele decretou a vitória sobre a morte. Embora, veja bem, embora Satanás ele tenha sido derrotado na cruz, ele permanece ainda na ativa, ok? Como um condenado criminal que tem a sua execução sentenciada e marcada para a data posterior e a data para frente. Deu para entender esse raciocínio? Gente, então assim, Satanás ele está condenado, mas a sentença de morte dele está para depois do milênio, ok? Então nós vamos ter a segunda vinda de Jesus e depois nós vamos ter o milênio. E depois do milênio vem a sentença final dele. Então ele tem a sentença de morte decretada pós-milênio. Só que nesse tempo ele continua na ativa, ok? Ele continua na ativa, tentando aí atordoar a vida de muita gente. Olha só esses versos que nós temos aqui em Atos capítulo 17, 30 a 31. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Veja que interessante, gente. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Agora, veja só. Mas
temos total dever de buscar saber a vontade de Deus e o que Ele espera de nós. E o que diz o texto bíblico que a gente acabou de ler? Olha o que diz o texto bíblico. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas Ele quer que todos se arrependam, porque determinou um dia para julgar. Satanás foi julgado e ele vai ser sentenciado na segunda vinda dele. Só que agora as pessoas precisam entender que todos nós passaremos diante do juízo. Ok? Por isso a obra do Espírito Santo é de nos convencer do pecado, da justiça e por final do juízo. Bora para a segunda atuação do Espírito Santo. Vamos lá, continuemos. Vamos lá. O Espírito Santo trabalha para converter o pecador. Ele não apenas convence, ele converte. Convencer é mostrar que está errado, ok? Converter é nos influenciar para mudar o que está errado, ok? Tá fazendo sentido? Convencer é mostrar que está errado. Converter é dar força para você lutar, para fazer aquilo que é correto. Daí vem a palavra, então, o quê? Conversão. Convergir. Mudar. 180 graus. Aqui nos Estados Unidos você tem que fazer um U-turn. Você tem que estar indo numa direção, você faz o U-turn e vai para outra direção. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Mércia. Boa noite, Nájila. Boa noite, Bill. Sejam bem-vindos ao nosso culto. Se você ainda não compartilhou, compartilhe o nosso culto e vamos lá. Segunda obra do Espírito Santo, ele não apenas convence, ele converte. Quero ler com vocês um pedaço da conversa que Jesus teve com Nicodemos. Conversa muito interessante e propícia para o nosso estudo de hoje. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer do quê? Veja só, da água e do Espírito. Água e do Espírito. Então ele afirma, não pode entrar no reino dos céus. Gente, João, relatando aqui esse encontro com Jesus, diz que nós devemos nascer de novo. Palavra de Jesus, você precisa nascer de novo. E esse novo nascimento, ele é dado em dois momentos. Primeiro, nascer da água e depois nascer do Espírito. Presta bastante atenção, gente. Tem muita gente que acha que porque foi batizado, já nasceu do Espírito Santo. Foi batizado pelo Espírito Santo. Como a gente estudou nessas últimas 2 semanas, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O batismo da água é o batismo de arrependimento. O batismo de aceitação. O batismo do Espírito Santo é o batismo que acontece de entrega total. Existem pessoas, pastor, que podem ser batizadas na água e o Espírito Santo simultaneamente? Sim, claro que sim, mas não é uma obrigatoriedade, ok? Vamos lá, então o primeiro batismo, o batismo da água. Aqui nós temos referência ao batismo de João Batista. Por quê? Porque ele foi o primeiro ali naquela época a fazer o batismo por imersão. Mas nós também temos a referência do batismo que depois os discípulos continuaram fazendo, o batismo que Jesus ensinou, e aqui nós temos uma fórmula batismal: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então nós temos aqui uma referência ao batismo, e aí é uma discussão dos teólogos, se refere só aos dois, ao um, e assim por diante, mas o batismo de João, que era um batismo nas águas de arrependimento, mas também o batismo que Jesus Cristo ensinou, e daí depois os discípulos que foram batizando. Vamos lá. Só que o batismo é uma demonstração dos arrependimentos. Quando nós nos batizamos, nós estamos demonstrando que nós estamos querendo uma nova vida. E agora nós começamos essa luta. E quem que vem para nos ajudar nessa luta? O Espírito Santo. Ele convenceu. E porque ele me convenceu, eu sou batizado nas águas.
sem ação do Espírito Santo, sem batismo nas águas. Ninguém se entrega ao batismo das águas se não foi convencido pelo Espírito Santo. Ok? Tudo bem? Só que depois que eu fui convencido, o que vai acontecer, gente? Depois que eu fui convencido, eu preciso ser convertido. E aí a obra de continuação, o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Boa noite, irmã Maria! Saudade de você, viu? Hoje de manhã a gente tem a oportunidade de estar com a irmã Maria, respeitando as leis de distanciamento, de máscara, de luva e tudo que tem direito. Acho que foi uma bênção a visita lá na casa da irmã Maria. Então, agora nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, ok? E daí vem o segundo ponto destacado por Cristo. Ao sermos dirigidos pelo Espírito Santo, ao sermos convertidos pelo Espírito Santo, ao sermos... Daí vem depois a terceira e quarta obra, tá bom? Mas não vou adiantar, não. Então, o que nós estamos destacando aqui? Que no ponto da conversão, eu me entrego através do batismo. E depois vem no ponto do convencimento, né? Da conversão. Depois ele vai convertendo a gente, nos transformando. Completando essa função do Espírito Santo, olha só este texto que está em Tito. Vamos lá. Tito 3, 3 a 6. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo, olha o grifo aí, lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Gente, eu fiz questão de sublinhar e grifar essa parte aí, ó, lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque essa é a segunda obra que o Espírito Santo quer fazer em nossa vida. Ele nos convence, mas ele não para por aí. O que ele quer fazer? Ele quer nos lavar, ele quer nos renovar, ele quer nos converter. É ele que dá a força para a gente continuar aqui, ó, a nossa luta. Tá? A nossa luta do dia a dia. É ele que dá essa força aí pra gente. E qual que é a terceira, então? A terceira atuação do Espírito Santo. A terceira obra do Espírito Santo no plano da salvação aqui para nós seres humanos. Vamos lá. A obra do Espírito Santo é purificar o cristão. Ele não apenas convence, ele converte, mas ele também purifica. Ok? Purifica. Vamos lá. Efésios capítulo 3, 16 e 19. Efésios 3, 16 e 19. Olha aí o texto. Boa noite, Edilton. Saudades do pessoal do nosso Sol Nascente também, viu, Bill? E sim, Nájila, o ouro é a fé, estudar a palavra de Deus, vestidura, justiça de Cristo, colher o Espírito Santo, e é o que precisamos. 100%. Aí é exatamente o que precisamos. Precisamos estudar cada vez mais a palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo nos converta e agora nos purifique. Olha esse texto. Oração, para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Por meio de quem? Do Espírito. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam o quê? Cheios de toda a plenitude de Deus. Eu destaquei duas palavras, tá? Porque, para mim, essas duas palavras, o fortalecer e ser cheios, estão ligados o quê? A essência, a parte principal desses versos que nós acabamos de ler. O que diz o comecinho do texto? Diz que quem nos fortalece é o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, o texto está dizendo o seguinte, olha, o Espírito Santo nos fortalece. Como nós vimos até aqui, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos convence.
do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Em segundo lugar, ele nos converte. E agora, ele nos fortalece. Ok? Fortalecimento. A obra de fortalecer está ligada à obra de convencer e converter. Fala se não é verdade. Que quando você conheceu a Jesus, você teve que abandonar um monte de coisas que foi difícil, não foi? A gente costuma dizer, difícil para Dedéu, né? Foi bem difícil da gente abandonar. É ou não é verdade? É verdade. E quantas vezes nós estamos estudando a palavra de Deus e Deus nos mostra que nós precisamos abandonar alguma coisa? É fácil ou não é? Ou é difícil ou não é? Fala para mim se é fácil ou é difícil abandonar algumas coisas que nós gostamos, temos prazer. Fala pra gente aqui dos desafios que nós estamos tendo. Cada mês um desafio diferente. Ficar um mês sem redes sociais é fácil ou é difícil? Difícil. Ficar sem açúcar é fácil ou difícil? Difícil. Se esforçar é fácil ou difícil? É difícil. Claro que é difícil. E daí o que o texto diz? Diz que o Espírito Santo nos fortalece. É ele que nos fortalece, dando continuidade à obra de convencer e converter. O fortalecimento, ele só pode acontecer, gente, ele só acontece porque você foi convencido e convertido. Porque senão não tem fortalecimento. Tá fazendo sentido isso? Ele só pode te fortalecer se ele já mostrou que estava errado e você tem que viver de maneira diferente. Senão ele vai fortalecer você para quê? Se você vai continuar vivendo a vida do jeito que você estava vivendo, ok? Então, ele só pode fortalecer você porque ele já mostrou que estava errado e que estava errado e que você precisa viver de maneira diferente. Daí o que ele faz? Entendeu? Topou o desafio? Então vem aqui que eu vou te fortalecer. Gente, quando nós decidimos mudar, não significa que a vitória está ganha. Você tomou uma decisão. Decisões não vencem batalha. Ok? Decisões são primeiro passo. As nossas decisões são os nossos primeiros passos. Mas as decisões não ganham batalha. O que ganha batalha chama-se persistência. Ok? A decisão gera os primeiros passos. Mas depois vem a persistência. Tanto é que Jesus falou, quem o quê? Persistir. Quem resistir, quem perseverar até o fim será salvo. Ok? Então o que nós temos? Nós temos a obra do Espírito Santo que me convence e converte. Agora o quê? Fortalecendo. Caso contrário, a gente não tem força, a gente não aguenta. Ok? Qual que é o resultado da purificação do Espírito Santo? Gente, fortalecimento. Ele purifica para... Tá? Desculpa, vou mudar o raciocínio aqui. Qual que é o resultado da purificação e do fortalecimento? O que diz o texto bíblico? Olha só, o Espírito Santo convence a gente, ele converte a gente, agora ele fortalece a gente. A pergunta é, qual que é o resultado de convencer, converter e fortalecer? Olha o finalzinho do texto bíblico, o que diz? Para que nós sejamos o quê? Cheios. Cheios de toda plenitude de Deus. Ok? Então nós somos convencidos e convertidos, nós somos transformados, ele nos fortalece para que a gente seja cheio da plenitude de Deus. Você percebe que a obra do Espírito Santo ela é um caminhar, ela é um avançar, ela é um desenrolar, ela é como subir uma escada e a gente vai crescendo em graça, a gente vai aperfeiçoando. Ele convence, ele converte, ele fortalece para que você seja cheio do Espírito Santo. Olha essa citação do Desejado de Todas as Nações, página 671. Ellen White diz o seguinte, ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é o quê? Purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência
hereditária e cultivada para o mal, e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Gente, eu vou repetir essa última parte. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal, e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Olha para mim e presta bastante atenção no que eu vou falar agora para você. Presta bastante atenção. Nossa bagagem genética, ok? Que nós herdamos dos nossos pais, ela vem com um monte de coisinhas erradas, ok? Ela vem contaminada, cheia de pecado. E cada um vem de um jeito diferente, ok? Cada um veio de um jeito diferente. Mas veio assim, contaminado. No nosso dia a dia, nós vamos aprendendo a fazer aquilo que é errado, ok? Nós vamos cultivando atitudes erradas, tá certo? Então nós temos dois tipos de atitudes que nós fazemos por meios diferentes de aprendizado. Um que a gente herdou, a gente nasceu sabendo fazer aquilo que é errado, e o segundo que a gente aprendeu foi desenvolvendo. Qual que é a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo, como um poder divino, foi dado por Jesus Cristo para vencer toda tendência hereditária, aquela que nós recebemos em bagagem genética dos nossos pais, e cultivada para o mal, aquela que a gente aprendeu por meio dos nossos hábitos e desenvolvimento no meio da sociedade errada. O Espírito Santo quer nos purificar de todo e qualquer pecado que a gente herdou ou que a gente aprendeu. Ok? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos para a parte final, para a quarta obra do Espírito Santo. Qual é? A obra do Espírito Santo é comissionar o crente e fortalecê-lo para o serviço. Comissionar e fortalecendo. Me responda uma pergunta. Por qual motivo o Espírito Santo nos convence, converte e nos purifica? Fala para mim. Para que ele vai me convencer, converter e purificar? Porque o Espírito Santo quer fazer com que eu seja cheio da plenitude divina. Qual que é o propósito disso? Para quê? Qual que é o propósito, gente? De eu ser dotado, ok? Qual é o propósito de eu ser dotado pelo Espírito Santo? De dons, de fruto, de habilidades. Qual é o propósito, gente? Deus ter uma vida nova, uma vida diferente, ser relevante na vida das pessoas. Qual é o propósito? Fala para mim. Olha só o texto de Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, presta bastante atenção, porque isso aqui é o mais significativo desse sermão e você precisa entender isso essa noite. Você não foi convencido, o Espírito Santo não está te convertendo, te transformando, te purificando, te moldando, enchendo você da divindade para você ser uma pessoa melhor. Você entendeu? Eu vou repetir, para que fique muito claro isso para você. Você não foi convencido pelo Espírito Santo, você não foi convertido, transformado, purificado. O Espírito Santo não está enchendo você com a plenitude da divindade para você ser uma pessoa melhor. O propósito não é esse. O propósito é que você seja o quê? Uma testemunha. E é claro, por óbvio, que para ser testemunha você precisa ser diferente. Porque quem testemunha, testemunha de algo novo, algo diferente, não aquilo que todo mundo vive. Por isso você vai ser convencido, convertido, transformado, purificado, renovado, cheio da divindade,
cheio de Jesus Cristo, para que as pessoas olhem você e cheguem e falem o seguinte: esse teve um encontro com Jesus Cristo. Esse foi transformado por Jesus Cristo. O Espírito Santo está tomando posse dessa mente, desse coração, dessa boca. Essa pessoa está passando por uma restauração. Isso é óbvio. Só que você não vai ser assim para você ser apenas assim. Você vai ser renovado, restaurado, purificado, para que as pessoas vejam em você Jesus Cristo e você seja testemunha dele. Esse é o propósito da obra do Espírito Santo na nossa vida. A nossa conversão, a nossa transformação, ela não fica em nós, ela não acaba em nós. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Por favor, entenda isso. Nós não fomos salvos para sermos salvos. Ok? Nós não somos salvos para sermos salvos. Como assim, pastor? Me explica melhor esse conceito aí que eu não estou entendendo. Gente, Jesus Cristo não te chamou. Ele não te salvou. Ele não morreu na cruz por você, para você dizer o seguinte: a salvação é individual e cada um que se vire. Não, gente. Esse não é o chamado de Jesus Cristo. Não é para isso que nós somos salvos. De graça recebestes, de graças dai. Você não foi resgatado por Jesus Cristo na cruz do Calvário para você vibrar e comemorar. Glória a Deus, eu fui salvo. Não. Você foi salvo para você ser testemunha, para você ser um canal de bênção, para você ser um representante, um embaixador aqui nessa terra. É para isso que você foi chamado. É por isso que o Espírito Santo te convenceu e converteu e transforma e purifica e renova e preenche você com a divindade todos os dias, para que você seja testemunha. Não para que você simplesmente, eu sou salvo. Não. Não podemos ser egoístas. O cristianismo não finda em mim. Eu não sou um fim em mim mesmo, entende isso? O cristianismo é Jesus Cristo me salvando e através de mim salvar outras pessoas. Tudo aquilo que Cristo fez em você, Ele quer fazer através de você. Entendeu? Eu vou repetir. Tudo aquilo que Jesus Cristo fez em você, Ele quer fazer através de você. Vamos terminar com mais uma citação, então, de Ellen White, que está no livro Desejado de Todas as Nações, página 672. Olha só. Cristo prometeu o dom do Espírito à sua igreja. E a promessa nos pertence o quê? Nos pertence a nós. Da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Mas como todas as outras promessas, é dada sob condições. Muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor. Falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo e todavia não recebem benefício. Não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. Gente, olha só, não podemos usar o Espírito Santo. É ele é que deve servir-se de nós. Entende? Gente, eu falo o tempo inteiro para vocês, nós somos apenas servos. Nós somos apenas servos de Deus. Ele que tem que servir-se de nós. É Ele que nos usa, não nós usamos a Ele. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Mas muitos não se submeterão a isto. Querem dirigir-se a si mesmos. É por isso que não recebem o celeste dom. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. O poder de Deus aguarda que o peçam e o recebam. Esta prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. Vou ler de novo essa última frase. Esta prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. Queridos, olha que sensacional. O próprio Deus quer nos usar como instrumento. Tem coisa mais incrível que essa?
o Criador, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, Ele quer fazer de você e de mim apenas canais de bênção. Entende o que é isso? A cruz não pode acabar em mim, queridos. Eu aceitei o sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Agora ide. Agora ide. E fazer discípulos de todas as nações. É isso que eles nos... essa é a nossa missão. Essa é a nossa comissão. Ok? Ele convenceu. Ele nos converte. Ele nos purifica. Ele nos guia. Ele nos transforma. Para quê? Para que a gente seja bênção na vida de outras pessoas. Para que sejamos testemunhas. Então ele nos fortalece, ele nos comissiona. Fortalece e nos comissiona. Posso perguntar? Você tem sido um canal de bênção na vida das outras pessoas? Vou repetir. Você tem sido um canal de bênção na vida das outras pessoas? Para que essas pessoas possam ser convencidas, convertidas, purificadas, fortalecidas, transformadas e guiadas aos pés de Jesus Cristo? Essa é a nossa missão. Essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito que te convence, ele te converte, ele te transforma, ele purifica, ele te fortalece, ele te preenche e te comissiona e ele diz, agora vai e sirva. Ele vai e sirva. Agora vai e sirva. Gente, hoje eu quero fazer um convite a você. E o meu convite hoje ele é muito singular. O meu convite é, quer você ser uma bênção na vida de outra pessoa? Um canal do extraordinário na vida da outra pessoa? Gente, quer você ser usado por Deus para alcançar aquele que ainda não foi alcançado? Gente, quer você dizer nessa noite assim, olha, Deus, eu estou aqui, o Senhor me chamou, o Senhor me convenceu, o Senhor tem convertido a mim todos os dias, o Senhor tem me transformado, tem me purificado, tem me esmagado, e Ele vai amassando o pecado dentro de nós. Mas agora a pergunta é, quer você não apenas ser salvo, mas ser um canal de bênção para tudo aquilo que Cristo fez em você, Ele faça através de você? Gente, se você quer, eu quero orar com você. Se esse é o seu desejo, você diz o seguinte, olha, eu quero ser bênção na vida das outras pessoas, porque essa é a obra do Espírito Santo. A parte final da obra dele é essa, é te comissionar e te usar como instrumento. O resto, gente, o resto é só preparação, porque a parte mais extraordinária é você ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. Você quer? Eu quero orar com você. Se é o seu desejo se unir a mim em oração neste momento, levanta a tua mão, coloca a tua mão aqui nos nossos comentários e fala o seguinte, pastor, eu quero. O Espírito Santo já me convenceu. Ele já tocou na minha vida. Ele tem falado ao meu coração, tem me transformado. Agora eu quero ser usado como instrumento. Eu quero alcançar outras pessoas para Cristo. Se você quer, meu querido, coloque aqui o seu eu quero ser uma bênção na vida de outras pessoas. Levanta a tua mão aqui nos comentários, gente. Mostre para todo mundo que você quer. Eu aceito o desafio, eu quero ser servo, eu quero ser instrumento na vida das outras pessoas. Vamos orar juntos. Vamos nos entregar a Deus. Querido Deus, aqui estamos levantando as nossas mãos, virtualmente e fisicamente, para dizer ao Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos convenceu. Foi obra do Senhor, o Senhor convenceu a nossa mente. O Senhor convenceu o nosso coração que estávamos errados. E agora o Senhor a cada dia nos converte. O Senhor nos transforma, o Senhor nos purifica, o Senhor nos fortalece. Agora o Senhor nos preenche para que nós possamos ser comissionados para sermos outra bênção na vida de outras pessoas. Então, Deus, por favor, aceite o nosso pedido.
singular, é um pedido simples, mas é o mais extraordinário do dia de hoje. Nos use como bênção na vida das outras pessoas, Pai. Coloque as palavras certas em nossos lábios. Coloque a maneira de agir para impactar a vida das outras pessoas. Deus querido, por favor, nos use, Pai. Nos use. Nós estamos vivendo momentos onde o mundo está clamando. O mundo está pedindo. Por favor, seja a minha referência. Por favor, seja o meu exemplo. O mundo está pedindo para conhecer Jesus Cristo e é através de nós que o Senhor escolheu transmitir a mensagem. Por isso, Deus, tome a nós. Aqui nós estamos, Deus. Tome o meu coração. Tome o coração de cada amigo que está comigo, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo aqui comigo, Pai. Tome o coração dessas pessoas e converta eles. Transforme, purifica, faça de nós semelhantes à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Deus querido, por favor, nos preencha, nos batize com teu Santo Espírito, não para simplesmente sermos pessoas melhores, sermos pessoas transformadas, não, Deus, mas para sermos um canal de bênçãos. Nós queremos chacoalhar este mundo, nós queremos transformar a cidade de Orlando, transformar São Paulo, transformar Vitória, transformar o bairro que a gente mora. Deus querido, use o teu povo como um meio de transformação e salvação na vida de outras pessoas. Somos teus servos. Aqui estão as nossas mãos, os nossos pés, os nossos lábios, os nossos olhos, o nosso coração. Nos unja, Pai. Nos batize com teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo descanso e seja bênção. Essa é a obra que o Espírito Santo tem pra gente. Ele nos converte, nos convence, nos purifica, nos transforma para que a gente possa ser bênção na vida das outras pessoas. Deus te abençoe. Um forte abraço para todos vocês que nos acompanharam. Pessoal que está entrando aí, um abraço, queridos. E se esse culto foi uma bênção na tua vida, se essa mensagem falou ao teu coração, compartilhe ela. Tem pessoas que estão precisando assistir e ser tocadas. Compartilha na sua timeline. Dá um compartilhar, dá um curtir no nosso culto e espalhe essa mensagem. Tem muita gente precisando ser tocado pelo Espírito Santo.